Terceiro, tem que ser oportuno. Se você consegue quebrar uma dessas pernas, não tem crime. Por exemplo, você não tem crença de roubar. Você acha que roubar é errado. Se eu largar meu celular aqui, ele nunca vai ser roubado. Porque não existe crença que te favoreça isso. Pô, não, o criminoso que rouba na rua, ele rouba na comunidade? Qual é a pena na comunidade? Morte. Dá medo. Não vale a pena. Não compensa. Aí não compensa. Você tem comunidades que não pode fechar a porta. Porque o tráfico manda deixar as portas abertas para quando tiver que ter fuga, os caras conseguirem passar. E aí não pode. E não tem roubo. Por quê? Se roubar, a pena é marcial. O último fato é oportuno. Quando a gente fala de segurança pública, cara, quase todas as propostas são para dificultar o oportuno. O que dificulta, o que aumenta o medo, é as penas. O que muda a crença é cultura. Qual foi o secretário de educação desse estado que você conhece, que é famoso? Que é importante, porque se o tráfico está recrutando, é porque o nosso secretário de educação não está recrutando. A educação é doutrina. Educação é formação. Quais são os 3 maiores valores de formação de criança? Família, religião, independente de qual seja, e educação. Com qualquer uma dessas 3, tu consegue amarrar o cara numa crença positiva. E aí o Platão vai dizer, acho que foi Platão que disse, que ele fala que na República, ele vai falar, a cultura tem que valorizar o belo, o bom, o benefício. Que aí ele estimula as pessoas a caminharem para o lado certo. Quando a cultura valoriza o errado, o incorreto, o degradante, as pessoas vão caminhar para aquilo, porque as pessoas são rebanho influenciável. Sim. Quem está dentro da Matrix faz isso. E aí você vê, a gente tem um apoio muito grande, adesão muito grande à religião? Não. Tirando as pessoas mais conservadoras, não tem. Tiraram, né? Isso tinha... Eu estudei religião nos primeiros anos da escola ali, 4ª série, 5ª série, e depois cortaram. Então, essa geração pós-90 não tem mais. Não tem. E qual era o incentivo da minha geração? Religião é ultrapassado. Família é coisa retrógrada, opressora. Educação é matemática. Não, cara, educação são valores. O samurai não tinha religião, né, grosso modo, ele não tinha religião, ele às vezes não tinha família, mas ele tinha um código de honra, que era onde formava a educação dele, que se ele vacilasse, ele se matava de vergonha. Então, assim, esses são os 3 basilares da formação de uma sociedade. Para mudar isso, você precisa de 20 anos para mudar uma geração. Quiser resolver o crime pela cultura, 20 anos. É Singapura. 20, 30 anos, Singapura deixou de ser o que era para se tornar referência no mundo. Lei e punição, 2 anos. El Salvador. El Salvador, Nova York. Casos já concretos. Só fazer estudo de caso. Mas o que a gente só trabalha aqui? A gente só trabalha aqui, irmão. A gente só trabalha aqui no oportuno. Tornar o alvo mais difícil, botar mais viatura, botar mais policial. Isso, em grande escala, não resolve. Perfeito. Isso em grande escala não resolve. Irmão, assim, tem uma goteira aqui em cima. Coloca um balde. O cara medíocre, ele só vai ficar pensando em limpar o chão. O cara um pouco mais esperto, ele vai falar, pô, pra eu não ter que ficar limpando o chão, vou botar o balde. Sim. Mas só se resolve o problema se a gente olhar para por que tá infiltrando. Lógico. E aí, esse é o problema da segurança pública. A gente só olha pro chão sujo. Vou limpar o chão. Limpar o chão. Coloca o balde, né? Nem botar o balde a gente tá botando. Aqui só coloca quando faz, põe só o balde. Mas a gente não tá resolvendo. Só vai resolver quando olhar essas 2 coisas. E aí, os nossos políticos, eles precisam olhar essas coisas. E como é que a gente faz isso? A gente tem que começar a votar em pessoas que olham para essas coisas. Porque o político vai fazer tudo que for necessário para se eleger. Se para se eleger ele tem que bater em bandido, ele vai bater em bandido, irmão. Ele quer se eleger. Pensando no ganho próprio, sei lá qual motivo. Mas tem que ser incentivo para ele que esse caminho é vantajoso. Que esse caminho dá recompensa. Que esse caminho dá audiência. Aí ele vai querer se meter. E se a gente fosse federalizado, irmão, realmente federalizado, cada estado legislasse sobre a sua pena, a gente resolvia o problema pontualmente.
Porque o meu problema aqui não é igual ao de Goiás, pô. O meu problema aqui não é igual ao do Rio Grande do Sul. Cada estado tem sua regra. Não precisa de uma lei marcial como a minha. Mas aqui eu preciso de algumas leis marciais. Regra de engajamento. Indivíduo armado em território tomado é neutralizado. Não tem, tipo, tinha que ter essas coisas para a realidade de guerra. E aí aquela coisa, aquela coisa. Se o meu estado... Eu moro aqui nesse estado. Porra, aqui nego reduziu a mancha criminal. Eu quero ficar aqui. Pô, o Espírito Santo botou uma regra certa que reduziu a mancha criminal. Eu vou pro Espírito Santo. E aí você vai perdendo recurso e o Estado vai ter que se organizar, entendeu? Aqui, cara, aqui tem um investimento na cultura, mas é na cultura da bandidolatria, na cultura da sacanagem, da libertinagem. A gente não cultua belo. Do prazer momentâneo. Então... Isso que foi iniciado, esse trabalho de 20 anos, ele está sendo feito, e bem feito, né? Iniciado na década de 90, final dos anos 80, 90, anos 2000, e aí, olha como tomou a sociedade dessa forma, né? Você manipula tomando os topos, né? Tipo assim, como é que você manipula a educação? Só vai ter o TCC aprovado quem falar de tais temas. Isso. E aí toda a cultura é voltada para esse tema. Só vai ser promovido quem for de tal corrente política que eu defenda. É o Estado totalitário. É o Estado totalitário, mas ele começa tomando a cultura. Porque quando tu toma cultura, irmão, é aquilo que eu falei no começo, bem no começo. Você forçar as pessoas a fazerem alguma coisa não dura por muito tempo, é frágil. Quando você convence, irmão, vai infinito. Esses moleques morrem pelas causas políticas dele. Deixa a família fudida por causa de causa política. Sim. Convencimento. E o tráfico sabe fazer isso, né? O tráfico é ideológico, né? Eles plantam aquela ideia do pertencimento, pô. Tanto é que muitas das vezes, quando há uma guerra de facção, a facção rival toma o terreno e tem dificuldade de se manter. Porque a ideologia daquela comunidade, pô, Morro dos Macacos, toda hora tem guerra ali. E temos vários outros exemplos. Algumas comunidades são muito enraizadas à cultura daquela facção. Então, a cultura daquela facção é o que organiza a economia, é o que organizou as famílias. Pô, tem comunidade que você aborda todo mundo tem passagem. Entendeu? Assim, tem comunidade que é absurdo, assim. Todo mundo que tu aborda, andando na rua, caralho, tem passagem. Então, aí você entra com a música, com o funk, as letras. Você cria um espaço que ele tem recompensa, mesmo sendo um cara errado. Fudeu. Isso. Fudeu. A valorização do errado destrói as famílias. Porque, olha o efeito. Eu sexualizo a população. Leis permissivas a sexo, mulher tem que se relacionar com todo mundo, o cara tem que comer quantas ele puder. Cara, vai ter filho indesejado, prematuro, com pessoas imaturas, que não vão assumir responsabilidade. Quem vai criar? A pista. E aí, quem tá na pista? O tráfico. Quando o moleque olha lá, como é que eu faço para ter as recompensas? Como é que eu faço para ter dinheiro? Quem mais tem dinheiro na minha comunidade é o tráfico. Como é que eu faço para ter relacionamento? Quem mais tem namorada aqui é os caras do tráfico. O cara começa a olhar aquilo e fala, meu irmão, aqui tem um ganho. Vou nessa cultura que eu tenho ganho. Esse outro aqui não parece vantajoso. O cara não tem valores. Porque para você fazer algo que não é vantajoso, que não vale a pena, tem que ter um valor, pô. Lealdade, você tem que estar disposto a sofrer as penas de ser leal. Só assim pode ser leal. Mas só pode fazer isso quem tem um valor integrado.